Bom dia! A partir de agora está no ar para você o nosso programa Saúde com Empatia. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, esse é o nosso momento de falar de saúde aqui na programação da sua princesa. E o nosso programa Empatia tem um oferecimento especial da Clínica Empatia, que é aqui em Açu, fica no edifício Estel Honorata, na Avenida Senador João Câmara, onde você tem diversos profissionais para cuidar da sua saúde. Para agendar sua consulta ou exames, é só você ligar ou falar pelo WhatsApp 996976284, agende sua consulta e, claro, cuide cada vez mais da sua saúde. E para cuidar da sua saúde, é bom você ter conhecimento. Conhecimento nunca é demais. No nosso programa de hoje, a gente recebe a doutora Érica Damasceno, que é fisioterapeuta com especialidade em fisioterapia pélvica. A gente já recebeu ela aqui, a gente já conversou com ela aqui outras vezes no nosso programa. É sempre um prazer, é sempre uma alegria falar com a Érica aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre disfunção sexual. Hoje rende, hein? Hoje rende. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje o programa promete. Hoje a gente vai falar de disfunção sexual, que além de ter pouco conhecimento, as pessoas falam um pouco sobre isso. Inclusive, deve ser exatamente por se falar pouco desse assunto, né? Por já ter todo um tabu em volta desse assunto, que tem pouco conhecimento sobre isso. E é bom que a gente abra esse diálogo para que as pessoas conheçam cada vez mais sobre o assunto e, claro, cuidar da sua saúde, porque também é cuidar da saúde, cuidar também dessa área boa, né, Érica? Exatamente. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade que tem um tabu, né, gigantesco, e as pessoas, elas se privam muito de falar sobre isso, sobre sexualidade. Mas, na verdade, sexualidade não tem nada de ruim. Pelo contrário, é bom e se trata de saúde também. E eu vejo, assim, que muitas pacientes, elas têm muita vergonha de falar sobre isso. E nós temos que aprender a falar isso de uma forma mais aberta, né? Porque isso também é educação e influencia muito na saúde das nossas mulheres. As pessoas meio que acabam confundindo falar sobre sexualidade com promiscuidade, né? Isso. E, na verdade, uma coisa não está nada relacionada à outra, né? Quando a gente fala de sexualidade, de educação, inclusive sexual, a gente está falando de saúde, de natureza, porque todo o ser humano, né, foi criado a partir de uma relação sexual e, claro, a gente precisa entender sobre isso, conhecer o nosso corpo, até para mulheres que precisam e homens que precisam, que pensam nessa questão mais da reprodutividade, também precisam conhecer sobre o seu corpo e, claro, não só isso, né, também a questão sexual, que é importante para o nosso psicológico, para a nossa saúde mental também, não é, Érica? Exatamente, não é nada de imoralidade, né? Não é. A gente fala apenas de educação sexual e é algo que influencia muito na autoestima das mulheres. Tanto das mulheres quanto dos homens também. A gente vai falar um pouquinho sobre eles nunca são esquecidos. Não, de jeito nenhum. É muito da nossa cultura, né? A gente, como menina, como mulher, a gente foi criadas de uma forma muito mais restritiva com relação a esse assunto, né? A gente vê mulheres de 60, 50 anos que nunca conversaram sobre sexo com as suas mães, com suas tias, com outras mulheres, né? Por exemplo, eu converso com a minha mãe, mas a minha mãe não conversava com a mãe dela sobre isso. Casou sem nunca ter conversado sobre sexo com a mãe ou com nenhuma outra mulher. Já na minha geração, eu já tive mais esse acesso, mas eu sei que mulheres da minha geração também não teve esse acesso, porque ainda é um tabu e é para isso que a gente está aqui, para conversar sobre isso. Para você que não tem coragem, né, de conversar sobre esse assunto com sua filha, com seu filho também, tá bom? Mandar esse programa para quem você quiser. O nosso programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, para você que está aí no nosso YouTube, compartilha com quem você quiser esse programa. Hoje a gente vai falar com a doutora Érica Damasceno sobre disfunção sexual, tá certo? Então você compartilha com quem você quiser. Para você que está na internet acompanhando a gente, muito obrigada pela companhia. Para você que está no nosso site ou para você que está na TV, na TCM e no rádio. Obrigada. Bora lá. Bora explicar para a galera o que é disfunção sexual. Vamos começar. Primeiro de tudo, eu acho que sexo ele deve ser falado e de forma aberta, né? Uhum. E essa pra mim é uma das minhas metas de carreira, porque eu me coloco como exemplo.
Minha mãe nunca falou sobre sexo comigo. Então, tudo que eu descobri sobre sexo foi na minha vida, na minha faculdade e principalmente na minha especialização, né? Então, a gente precisa aprender a saber o que é normal no nosso corpo, como deve funcionar, porque a partir do momento que aparecem coisas estranhas, a gente consegue identificar que não tá legal, que não tá bem. E isso é uma das coisas que faz com que as mulheres comecem a apresentar e ficar calada. E tem meninas que consideram natural determinadas coisas, Natural. né? Alguma dor, algum desconforto. E aí precisa reconhecer o que é normal e o que não é normal, né? Exatamente. E as disfunções sexuais são justamente disfunções que acontecem de formas anormais no corpo das nossas pacientes e homens, né, também, né? E alguns exemplos são dor na relação sexual, que isso não é normal. Muitas pacientes minhas chegam dizendo, eu achava que era normal, que ia passar. Não passa. Eu digo, minha gente, sexo tem que ser prazeroso, tanto para o seu parceiro, quanto para você também. E se você tá sentindo dor, não tá sendo prazeroso. Com exceção da primeira vez, não é pra doer. Com exceção da primeira vez, não é pra doer. Mas eu consigo até ensinar um jeito pra não doer nem na primeira vez. Eita! A gente precisava de Érica na vida antes. Com certeza. Mas a gente chega lá, vamos lá. Mas nós podemos ter disfunções como a dor na relação sexual, né? Que pode ser a dispareunia ou, se não, o vaginismo, que há diferença entre as duas. Nós temos também ejaculação precoce, que acontece muito nos homens, né? Que o limiar de sensibilidade dele é altíssimo. Então, qualquer coisa aí, ele já está chegando numa ejaculação. E acaba que não sacia, né? A parceira. E isso também não é normal. Temos também aí o problema de ereção, né? Tem alguns homens que apresentam, principalmente homens que passam por uma prostatectomia radical, podem desenvolver aí essa disfunção erétil. Esses são os mais comuns, vamos dizer assim. A mulher, dor na relação, e o homem é a ejaculação precoce e também a disfunção erétil, né? Exatamente, são as Essas são as principais, as mais comuns. Mas tem outras, né? Tem outras, tem sim. outras que as pessoas acabam escondendo ainda mais. Isso. Ou nem sabe que é uma disfunção sexual. Exatamente. Inclusive tem uma que, assim, eu ainda estou até em fase de pesquisa, porque são pacientes que estão apresentando dor na região pélvica sem causa definida. E essa dor, uma característica que é comum em todas elas é que são pacientes mais de 40 anos que são virgens. Então, eu já estou aí analisando, fazendo uma pesquisa. Talvez essa dor pélvica dela pode vir justamente da falta de relação sexual. De onde vem essa dor na relação sexual? O que pode ser? Vamos falar primeiro das meninas, depois a gente fala dos meninos. De onde pode ser, principalmente, né, a principal causa dessa dor nas relações sexuais das mulheres, né? As mulheres sentindo dor. Porque essa é uma queixa muito comum que as mulheres acabam naturalizando. Não, é só uma dorzinha, eu aguento. Exatamente. É normal, eu normal. aguento. De onde pode vir, o que pode estar acontecendo com essa mulher que está sentindo dor, mesmo que pouquinha, na relação sexual? Não tem uma causa definida, de tipo, vai acontecer isso e eu vou sentir. Não tem. Mas pode acontecer de várias formas, como, por exemplo, mulheres que são virgens, que têm tanto temor assim em relação a perder a virgindade, pode sentir dor na relação sexual logo após que perde essa virgindade. Pode perdurar aí por mais ou menos 1 ano, se não houver tratamento fisioterapêutico. 1 ano. Porque, assim, o comum da gente ouvir falar, né, e da gente também, né, de que a primeira relação sexual é uma relação mais tensa, Isso. né, e envolve muitas outras questões e por isso que acaba doendo, realmente, a primeira relação. Mas as outras relações em 1 ano? Em 1 ano. Amigas, inclusive, ligaram pra mim. Amiga, pelo amor de Deus, tá doendo. Ainda tá doendo 1 ano. Não é normal. E é por quê? Porque a dor na relação sexual vem por tensão muscular. A mesma tensão que todo mundo tem aqui na região do ombro, as mulheres desenvolvem no canal vaginal também. Então, acaba que se a gente não liberar essa musculatura, se essa musculatura não tiver relaxada o suficiente, quando houver a penetração, ela vai sentir dor, porque vai machucar. Então, ela pode acontecer logo após aí a perda, né, da virgindade. Mulheres que tiveram filhos, que não se prepararam para isso. Quando a musculatura volta ao normal, talvez ela volte mais tensa
do que o normal. Isso é verdade, gente. Eu tenho 3 filhos. Você sabe, né, que eu tenho Olha. 3. E cada volta é um recomeço. Parece que o parceiro cresceu. Exatamente. Cada volta é um recomeço. Mas aí, com o tempo, né, a gente vai, inclusive, aprendendo a relaxar. E aí a relação vai voltando à sua naturalidade. Exatamente. Mulheres também que têm endometriose tendem a sentir dor no canal vaginal. Uhum. E tudo isso é por tensão muscular, por muito estresse. E acaba que essas pacientes eu também peço para que tenham acompanhamento psicológico. Porque elas acabam criando uma barreira em relação a ter penetração. Tem umas que eu evoluo no tratamento e acaba que chega uma hora que eu não consigo evoluir mais. Aí eu vou e digo, ó, você já está criando uma barreira, porque eu consigo introduzir os meus dedos de forma normal. O dilatador está sendo introduzido de forma normal, mas, infelizmente, você está criando a barreira para a relação sexual. É aí onde entra o trabalho do psicólogo. Tem essa questão psicológica, né, da mulher ter essa tensão e não conseguir relaxar para poder que o músculo da gente esteja relaxado para receber a penetração. E também tem as questões patológicas, né, como a endometriose e outras infecções também, né? Exatamente. E cabe tanto a mim, né, quanto profissional, de saber até onde eu consigo chegar e ser claro para minha paciente. Ó, já consegui fazer meu trabalho, sua musculatura já está mais relaxada do que o normal e agora a gente precisa de um tratamento psicológico para quebrar essa barreira. Mulheres que sofreram abusos, mulheres que tiveram relações traumáticas, não só abuso, mas outras relações traumáticas, acabam desenvolvendo problemas psicológicos que aí não vai conseguir resolver apenas com a terapia fisioterapêutica, né? Exatamente. A gente sempre está associando aí com o trabalho do psicólogo. E claro, tem as questões patológicas de verdade, né? Endometriose, infecções, e aí você vai tratar com um ginecologista, né? Exatamente. E agora vamos falar dos meninos, né? Vamos! Não podemos esquecer. Os rapazes têm a questão da ejaculação precoce e também da disfunção erétil, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A ejaculação precoce, a OMS preconiza que a ejaculação precoce é quando o homem ele tem a ereção, começa a ter penetração e já ejacula em 1 minuto. Aliás, a gente tem uma noção meio errada desse tempo, não é? Tem sim. Não é verdade? Tem, sim. Principalmente os homens. Os homens pensam que é pra ficar 10 minutos lá, 20 minutos. Não Meninos, não precisa. Não precisa de tudo isso. Não precisa. Ai, meu Deus. Esse programa vai ser ótimo pra gente dar os recados. Vai. Inclusive, eu tenho uma amiga que diz assim, não precisa de tudo isso. Não, tá tudo bem. A gente pode perder esse tempo, aliás, ganhar antes da penetração e depois também. Mas no momento, meninos, acreditem na gente, não precisa. Não precisa, porque Cansa. A musculatura, por mais que esteja fortalecida. Vamos deixar a Érica falar? É porque, diferentemente de nós, né? Os homens, eles precisam só ter um estímulo visual. Só de ver a mulher com a lingerie bonita, só da gente durante o dia mandar uma mensagem picante pro nosso parceiro, isso já estimula ele para já chegar, né, numa ereção. Mas nós mulheres já somos mais complicadas. É necessário uma massagem, gastar tempo com as preliminares. Um carinho, né? Com carinho, uma dedicação, né? Uma dedicaçãozinha a mais. Mostrar uma atenção. A gente precisa de tudo isso. Sem falar que o sexo oral também é fundamental, né? Mas já vindo para a ejaculação precoce, o grande problema é porque nós temos um limiar. A gente tanto tem um limiar para dor, quanto tem para sensibilidade. A gente estava falando do tempo, né? Que 1 minuto é pouco para ejacular. Mas qual seria o tempo ideal, então, já que não é 10 minutos, tá? Não é, isso a gente sabe. Qual seria o tempo ideal que não é patológico, mais ou menos, para essa ejaculação acontecer? Se o homem estiver ejaculando ali entre 5 minutos de penetração, antes de 5 minutos ou a mais, enfim, qual é o tempo ideal para essa ejaculação acontecer e ele ficar de consciência tranquila que tá tudo bem? De 5 minutos para cima. Já é considerado normal. Quando já chega um pouco a menos disso,
a gente já considera aí como uma Claro. certa ejaculação precoce. Claro que a gente está falando de relações contínuas, né? Isso. Se em todas as relações você ejacula em menos de 5 minutos, em todas as relações, aí é um problema. É um problema. Agora também a gente conta com a parte da penetração, né? A partir do tempo que começa a penetração. Agora eu Começou a preciso que penetração, você diga ejaculou. qual é o limite máximo. Não, a moça falou 5 minutos, mas também não disse depois, pode ficar. Não. Qual é o Não. máximo, por favor? Vamos com calma. Não tem um tempo máximo. Porém, já houve relatos de amigos. Os primos, ela vai falar dos primos aqui. Os rodopinhos. Que eles não conseguem ejacular. Então, se o homem em uma relação sexual que esteja tendo prazer, esteja todo, né, naquela Tem um envolvimento. ambiente, tendo o envolvimento e não consegue chegar na ejaculação, aí também realmente tem um problema e a gente precisa atuar nisso. Tipo, a relação está prazerosa, porém não chega ao ápice. Porém não Que chega. acontece muitas vezes com as mulheres, né? Acontece muito, tipo assim, não é que a relação foi ruim, não é que tá ruim, só não chegou ao ápice, que é o orgasmo. E pro homem, pode acontecer isso também, tipo, Pode acontecer. de estar numa relação que é prazerosa, porém não chegou à ejaculação. Pode acontecer. Só que aí, nesse caso, a gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Se realmente ele está gostando da parceira, se realmente tem algum Um envolvimento. um envolvimento, ou até mesmo como está a condução nervosa aí para a genitália do homem. Uhum. Porque se há um déficit de sensibilidade, então provavelmente aí esteja envolvido. Aí a gente tem que saber o quanto que está esse déficit de sensibilidade para ver se a gente Se consegue a questão reverter. for física, né? Isso. Fisiológica, né? Fisiológica. Aí a gente consegue trabalhar isso. Exatamente. E com relação à disfunção erétil, né? O rapaz que não consegue manter a ereção. A gente tá Aí eu falando vou da precisar precoce. da minha peça. Tudo bem. Se acostumem com isso. É super natural pra mim. Então, eu vou fazer ser natural pra vocês também. Então, o que acontece? Nós temos aqui um pênis, certo? E quando o homem tem a ereção, é justamente porque houve um aumento do fluxo sanguíneo aí no pênis. Porque o corpo do pênis, nós sabemos que é um osso esponjoso. Justamente para o sangue circular o suficiente e ele ficar ereto, certo? Então, a partir do momento que aumenta o fluxo sanguíneo aqui no corpo do pênis do homem, há uma musculatura que trava esse fluxo. Aí é o que permanece ereto, o homem consegue ter uma relação sexual aí prolongada, né, normal, e quando chega a ejaculação é liberado os hormônios e tudo mais, que aí tudo isso relaxa. O que acontece no problema da ereção? O fluxo sanguíneo não chega o suficiente aqui. Pode ser por fraqueza muscular, pode ser também pacientes que fizeram prostatectomia, porque a cirurgia de próstata mexe muito com isso. A próstata também é responsável pela ereção, certo? Então, quando faz a retirada da próstata, então é necessário que o corpo do homem, ele se identifique novamente, veja que está faltando aquilo, mas que ele precisa continuar. Então, pacientes que fizeram cirurgia de próstata, eles vão desenvolver sim uma incontinência urinária e uma disfunção erétil, devido da cirurgia, mas que isso é revertido, certo? Agora, vai lembrar que é revertido o mais rápido possível se vier para fisioterapia. Se não, esse problema aí vai repercutir até por anos. 1 ano, 2 anos, aí esse paciente vai apresentar uma disfunção erétil justamente por falta da fisio. Aí a gente trabalha muito o exercício para aumentar o fluxo sanguíneo e eu faço uso da bomba peniana também. Que aí o paciente compra, né, e faz esse exercício para casa, né, que coloca a bomba peniana, tipo uma ventosa. Você já viu uma ventosa que Sim, usa sim. na físio? Sim. Só que é uma ventosa grande, né, que é um membro maior, Pra caber, né? Pra caber. Então, é como se fosse uma ventosa que faz o vácuo e faz com que o fluxo sanguíneo ele cresça para cá.
né? Ele vai aumentando nessa direção e prende esse fluxo sanguíneo. Aí o corpo começa a entender que precisa aumentar o fluxo sanguíneo no corpo do pênis e travar essa musculatura para conseguir ter uma penetração até chegar à ejaculação. Tem muitos homens que passam pelo problema da próstata, fazem cirurgia, ficam com disfunção, mas tem vergonha de procurar o atendimento e aí ficam recorrendo a pílulas, né, de efeito rápido, famosa tabela fila. de efeito rápido, né, mas isso pode trazer prejuízos para essa pessoa, né, que não sabe como está o seu corpo, o seu coração, como está o seu corpo mesmo, né, seus exames, e isso pode trazer malefícios para essa pessoa. Então, é melhor procurar o atendimento médico, a fisioterapia, porque isso é tratável, né? Como a gente conversou num outro programa, o homem tem essa facilidade, essa bênção de que é tratado. Exatamente. E o uso da tadalafila é feito, sim, inclusive é associado à fisioterapia. Inclusive, antes de vir pra cá, a gente tava eu tava conversando sobre um paciente em relação a isso. Lá vai eu falar do pobre de novo. Que ele tava dizendo, doutor, eu já tô sentindo que há um aumento de fluxo sanguíneo aí no corpo do meu pênis. E tipo, ele só tá com um mês e um pouquinho de cirurgia. E eu disse a ele que a gente só ia mexer nisso depois, né? Vai retardar, porque a nossa prioridade agora é a incontinência urinária. Aí eu disse, não, isso é normal, por quê? Porque você está fazendo uso da tadalafila, recomendado pelo médico. Do jeito certo, Do jeito certo, exatamente. E nós estamos fazendo os exercícios aqui na Físio. Então, os exercícios, eles já cooperam para que haja esse aumento do fluxo sanguíneo no corpo do pênis. Então, os dois associados, a gente já começa a ter aí um resultado até antes do período esperado. Muito bom. A gente está aqui falando como funcionam os tratamentos, né, dessas disfunções nos homens, mas eu queria também saber da diferença entre dispareunia, né, e vaginismo, né? A gente volta a falar das meninas para a gente falar desse assunto, dessa diferença, porque realmente são termos mais técnicos, mas que no dia a dia as meninas sabem muito bem como é que sente, o que acontece, né? Ambas, a gente está falando de dor na relação sexual, certo? Mas uma dispareunia pode levar a um vaginismo. Mas o vaginismo nunca pode levar a uma dispareunia, certo? Qual a diferença das duas? A dispareunia, a mulher ela sente dor na relação sexual, mas mesmo assim ela consegue ter penetração. Então é como se fosse um desconforto, digamos assim. Já no vaginismo, são mulheres que não conseguem introduzir nada. Não conseguem nem mesmo fazer um exame ginecológico, um preventivo, porque o espéculo ele não penetra no canal vaginal. Então, é como se o vaginismo fosse uma piora da dispareunia. Por isso que eu digo, sempre que sentir um desconforto, isso não é normal. E se persistir, muito pior, né? Porque às vezes até diz assim, não, mas eu tive várias relações sexuais seguidas e apresentou um desconforto. Aí a gente vai entender que o excesso da relação sexual, e se tiver sido mais selvagem, né? Então, pode sim gerar um desconforto, porque machucou a musculatura. Mas se você vem tendo relações sexuais normais e espaçadas, né? Tipo assim, por exemplo, uma todo dia, duas por dia, aí não é para apresentar esse desconforto. E existem mecanismos que fazem com que a mulher que tem essa relação, tem mais relação ao dia, possa ter relações sem dor, né? Além do tratamento, né? Quando é mais psicológico, além do tratamento, existem mecanismos que a mulher pode usar, como lubrificantes e outras circunstâncias, para conseguir ter essa relação sem dor. Exatamente. Eu gosto muito, lá vamos nós, né? Eu gosto muito de usar lubrificante. Eu sempre indico lubrificante à base de água, sem cheiro e sem gordura. Porque ele vai ajudar aí na penetração do pênis, né? Ou do vibrador para paciente. Então, não economizem lubrificante em relação a isso, principalmente pacientes que sentem dor. Existe muito o tabu, principalmente dos homens, que eles não querem introduzir determinados cosméticos na relação, né? Porque eles se sentem insuficientes.
né? Mas e na verdade, e na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O uso de lubrificantes, principalmente por mulheres mais idosas, mais velhas, é essencial para o conforto na relação. Exatamente. É porque os homens têm a questão do machismo e tudo mais, mas isso é só para ajudar. Eu indico mais a base de água, justamente pelo fato de que, por não ter cheiro, não vai alterar aí o pH do canal vaginal. Outra coisa que eu gosto de indicar muito é o uso do óleo de coco. Cápsulas de óleo de coco. Tá. Porque... Eu lembrei da piada. Eu vi, chega essa cara mudou. A internet é fogo, gente. Então, eu sempre indico o uso do óleo de coco extra virgem, porque ele é antibactericida, ele é cicatrizante, super hidratante. Então, ensina a fazer umas cápsulazinhas de óleo E é aromático. Coco. Essa era a piada. Cheiro de cocada. Exatamente. E é muito bom. Inclusive, as minhas pacientes gostam até de trocar o óleo de coco, trocar o lubrificante pelo óleo de coco. Agora, o que eu digo? Se for usar preservativo, não use com óleo de coco. Porque o óleo vai esquentar. Exatamente. O óleo esquenta, né, com um atrito, e o preservativo é feito de borracha. Então, perigoso, né? Pode rasgar, né? Romper o preservativo. E se usa preservativo é justamente porque tem algumas finalidades para isso. Exatamente. Então, se for usar preservativo, use o lubrificante. Doutora Érica, infelizmente o nosso tempo está acabando. Passou ligeiro, mas aí a gente continua o nosso papo numa outra oportunidade. A gente volta a falar desse assunto e de outros assuntos que é muito importante para a nossa saúde mental, né? A nossa sexualidade em dia e, claro, para o nosso dia a dia também. Então, muito obrigada pela sua contribuição no nosso programa de hoje. Fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser para a gente conversar, bater o nosso papo aqui, que é sempre uma alegria e muito divertido. Principalmente, muito informativo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e pode deixar que eu voltarei mais vezes. E para vocês que fiquem todos com Deus. Continue na programação da Nossa Princesa. Na próxima terça-feira nós temos um novo encontro aqui no nosso programa Saúde com Empatia. E claro, eu conto com a sua participação, com a sua sintonia, mais uma vez aqui no nosso programa. Fiquem todos com Deus. Beijo da Keninha e até a próxima terça.